A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, as 15 profecias já cumpridas. Irmãos, veja bem, sempre nós estamos aqui na internet e a Irmandade gosta de interagir com o canal, de interagir com a gente, referente às profecias já cumpridas e as que vão se cumprir. Nós mostramos, irmãos, muitos até indagam, né, para a gente falar de Apocalipse, e muitos não gostam que nós pegamos aqui Apocalipse e falamos o que há de acontecer, Joel 2, Mateus parece, se eu não me engano, tem uma parte em Mateus que já diz o final dos tempos. Mas, irmão, veja bem, o fim dos tempos é um tema recorrente na Bíblia. Todos nós já sabemos. E tem várias profecias, irmãos, sobre o que vai acontecer antes e durante a segunda vinda de Jesus. Segunda vinda porque a primeira, ele desceu aqui, nesse baixo de terra, padeceu dura morte em cruz por todos nós, né, irmãos? Mas de acordo com as escrituras, irmãos, os sinais indicam o fim dos tempos. E olha só o que inclui neste final dos tempos que nós temos que estar aqui observando. Olha só, eu anotei aqui, olha só, guerra e rumores de guerra. As nações se levantarão uma contra as outras e haverá conflitos em diversas partes do mundo. Isso está escrito em Mateus 24, 6 e 7. Pode procurar lá. Também tem a fome, terremotos e pestilências. E aumentarão os desastres naturais e a escassez de alimentos e as epidemias de doenças. Está em Mateus também 24, 7. Lucas 21, 11. Irmãos, nem fala, pestilência nós já tivemos aí, o Covid, né? Terremotos, volta e meia tem terremoto. Agora o pior de tudo também, irmãos, são desastres naturais e a fome e a escassez de alimentos. O que nós mais tememos entre aspas, porque já está contido na Bíblia, né? Conforme estou dizendo, em Mateus 24, 7 e 21, 11. Mas, irmãos, também tem, olha só, o que nós estamos sempre falando aqui no canal, o aumento da iniquidade. Irmãos, o amor de muitos esfriará e a maldade se multiplicará. Também está em Mateus 24, 12. O aumento, veja bem, o aumento do ódio e da traição. As pessoas se trairão e odiarão umas às outras, e muitos falsos profetas enganarão. Também está em Mateus 24. Veja bem que nós estamos falando só de Mateus. Falta ainda Apocalipse, as visões de João. E agora, sinais no céu. O sol se escurecerá, a lua não dará mais sua luz e as estrelas cairão dos céus. Mateus 24, 29. E olha só, irmãos, procurando Mateus 24, 29, não vamos muito longe, né? Que é onde diz aqui, ó, os sinais da destruição de Jerusalém e o final do mundo. Já tivemos pregações este mês sobre Mateus 24, viu, irmãos? Santo Deus. E o surgimento do anticristo. Este é o evento que ainda futuro. Mas a Bíblia prevê a ascensão de uma figura que se oporá a Cristo. Vai vir em forma de melhor do que Cristo, fazendo prodígios e maravilhas, e o povo vai acreditar mesmo, né, irmãos? Mas nós temos aqui, irmãos, veja bem, eu coloquei aqui para nossa querida Irmandade algumas profecias, né? Depois eu vou colocar um áudio aqui para nossa querida Irmandade. Olha só, aqui as 15 profecias bíblicas. Olha só, o que já se cumpriu, viu, irmãos? Nascimento em Belém, o Messias nasceria em Belém. Está em Miqueias 5, 2. E cumpriu-se em Mateus
2, 1 ao 6. O nascimento de uma virgem. O Messias nasceria de uma virgem, Isaías 7,14, e cumpriu em Mateus 1, 22, 23. Terceira profecia que já se cumpriu. Descendente de Davi. O Messias seria descendente do rei Davi, segundo Samuel 7, 12 e 13, e cumpriu em Lucas 1, 32 ao 23. Olha só, quarta profecia, traído por um amigo. Quem é esse amigo? O Messias seria traído por um amigo íntimo por 30 moedas de prata. Salmos 41, 9, Zacarias 11, 12 e cumpriu-se em Mateus 26, 14 e 16. Quinta profecia que já se cumpriu. Entrada triunfal em Jerusalém. O Messias entraria em Jerusalém montado num jumento. Zacarias 9, 9 e cumpriu-se em João 12, 13 e 15. Sexta profecia que já se cumpriram. Silêncio perante os acusadores. O Messias não diria uma palavra para se defender das acusações. Isaías 53, 7 e cumpriu-se em Mateus 27, 12. Crucifixão é bem complicado. As mãos e os pés do Messias seriam transpassados. Salmos 22, 16 e cumpriu-se em João 19, 36. Oitava profecia já cumprida, repartição das vestes. Soldados lançariam sortes sobre a túnica do Messias. Salmos 22, 18 e foi se cumprir em Marcos 15, 24. Nona profecia já cumprida, 100 ossos quebrados. Nenhum osso do Messias seria quebrado. Foi falado em 34, 20 e cumpriu-se em João 19, 36. O 10ª profecia já cumprida, túmulo de um homem rico. O Messias seria sepultado com os ricos na sua morte. Isaías 53, 9 e cumpriu-se em Mateus 27, 57, 60. 11ª, ressurreição. O Messias ressuscitaria dos mortos. Salmos 16, 10 está escrito e cumpriu-se em Mateus 28, 2, 7. 12ª, curaria os enfermos. O Messias curaria os enfermos, cegos, surdos e paralíticos. Isaías 35 já falava, 5 e 6. E cumpriu-se em Mateus 21, 14, Marcos 7, 37, Lucas 7 e 21. 13ª profecia já cumprida, chamado de Nazareno. O Messias seria chamado de Nazareno. Estava escrito ali em Isaías 11, 1 e cumpriu-se em Mateus 2, 23. 14ª, seria rejeitado pelo seu próprio povo. O Messias seria rejeitado pelos judeus. Isaías 53, 3 disse, e cumpriu-se em João 1, 11, 7 e 5. A última, 15ª, oferecido vinagre. Seria oferecido vinagre ao Messias na sua sede. Está escrito em Salmos 69, versículo 21. E cumpriu-se em João 19, 29. Podemos observar, irmãos, que há profecias desse livro que hão de se cumprir ainda. Vamos colocar aqui um áudio que eu compilei aqui para nossa querida Irmandade. E este áudio nós vamos ouvir mais 15 profecias já cumpridas também. Olha só, vamos colocar para nossa querida Irmandade. Deixa eu acertar aqui. Sumiu um pouco aqui da tela. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo o período mais profético de toda a história, desde que Jesus andou aqui na Terra? Olha para a sua vida e veja o caos, a velocidade das coisas, tudo está acontecendo. Pois é, hoje eu vou te provar que isso não é coincidência. Eu vou te mostrar, com a palavra de Deus em mãos, 15 profecias da Bíblia que já se cumpriram ou estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E muitas delas você não conhecia e você vai ficar chocado em ver como as peças do quebra-cabeça do fim dos tempos estão se encaixando de um jeito que você nunca viu antes. Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Ative também o sininho da notificação,
porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, ensinando a Bíblia de uma maneira simples e fácil. Agora sim, vamos lá. A profecia de número 1, a humilhação permanente do Egito. Vamos começar com uma profecia lá do Antigo Testamento, que muita gente nem conhece, mas que é tão precisa que chega a impressionar. No livro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 15, Deus declara uma sentença contra o Egito. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O versículo diz assim: será o mais humilde dos reinos e nunca mais dominará sobre as nações, pois eu o diminuirei para que não domine sobre as nações. Agora pense comigo. Quando Ezequiel escreveu isso, por volta do ano 587 a.C., o Egito era comparável ao que hoje seria os Estados Unidos. Era a maior potência do mundo. Eles tinham tecnologia, conhecimento, força militar. E as pirâmides estão aí até hoje para mostrar um nível de engenharia que até hoje desafia o nosso entendimento. E Deus disse: será o mais humilde dos reinos e nunca mais dominará sobre as nações. Ou seja, não era uma queda passageira, era uma sentença definitiva. E agora dá um salto para os dias de hoje. O que é o Egito atualmente? Com todo respeito ao povo egípcio, mas em termos de influência mundial, o país é praticamente irrelevante. Nos rankings internacionais de prosperidade, inovação ou força militar, o Egito aparece nas últimas posições. Irmãos, essa profecia da Bíblia não disse que o Egito seria destruído ou deixaria de existir. Ela disse que ele seria rebaixado, que se tornaria humilde. E é exatamente isso que nós vemos hoje. Então a palavra de Deus realmente não falha. Ela se cumpre com exatidão. As profecias de número 2 e 3. O renascimento milagroso e o florescer de Israel. Agora vamos para o outro lado. Se Deus decretou a queda de uma nação, ele também prometeu o renascimento de outra. Por séculos, profecias como Isaías, Jeremias e Ezequiel anunciaram que o povo de Israel seria espalhado pelo mundo e que a sua terra ficaria abandonada. E isso realmente aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Os romanos destruíram Jerusalém, quebraram o templo e os judeus foram espalhados entre as nações. Por quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. Mas a mesma Bíblia, em Ezequiel capítulo 37, na famosa passagem do Vale de Ossos Secos, prometeu que Deus reuniria novamente o seu povo. Ele disse que sopraria vida sobre aqueles ossos e os colocaria de pé na sua própria terra. Irmãos, o que aconteceu no dia 14 de maio de 1948? Contra todas as chances humanas, em um dia, a nação de Israel foi restaurada. Esse é um milagre que a história humana não consegue explicar. Afinal, não existe nenhum outro povo na história que tenha sido arrancado da sua terra, espalhado por 2 milênios e depois voltar a existir como nação, falando a mesma língua e adorando o mesmo Deus no mesmo lugar. Nenhuma nação, irmãos, só Israel. E a profecia? E além. Em Isaías capítulo 35, versículo 1, está escrito assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Ou seja, irmãos, era uma promessa de que aquele deserto se transformaria em um jardim. E hoje, Israel é uma potência agrícola mundial. Eles inventaram, por exemplo, a irrigação por gotejamento, uma tecnologia que mudou a forma de plantar em todo o planeta. Hoje eles exportam laranjas, flores, tâmaras para toda a Europa, tudo isso cultivado em terras que eram só areia. E isso mostra que a profecia se cumpriu e está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. A profecia de número 4, Jerusalém, o centro do conflito mundial. O profeta Zacarias, no capítulo 12, escreveu algo muito direto e impressionante sobre Jerusalém. Está escrito assim: perei Jerusalém como um copo de vinho cambaleante para todas as nações ao redor que tentarem conquistá-la. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar erguê-la certamente se machucará gravemente. Todas as nações da terra se unirão contra ela.
Olha isso, irmãos. Agora fica uma pergunta. Por que uma cidade tão pequena, sem petróleo, sem ouro e sem grandes riquezas, está sempre no centro das notícias, dos conflitos e das reuniões da ONU? Responda para mim. E a resposta está nessa profecia. Israel é uma pedra pesada. Pensa nisso. Em um só quarteirão de Jerusalém, você encontra o lugar mais sagrado do judaísmo, que é o Muro das Lamentações, e ao lado, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha. Ou seja, é o epicentro espiritual do planeta. Qualquer líder mundial, qualquer país que tenta interferir ali, acaba entrando em confusão e sai machucado, como diz a Bíblia. A tensão que existe naquela região não é só política, é o cumprimento exato de uma profecia espiritual que dizia que no fim dos tempos, o mundo todo estaria voltado para aquela cidade. E vamos continuar. Profecias 5 e 6, a explosão do conhecimento e das viagens. Agora vamos falar sobre tecnologia. E aqui as profecias ficam ainda mais impressionantes. Em Daniel capítulo 12, o versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, mantenha essas palavras em segredo e cele este livro até o tempo do fim. Muitos viajarão por toda parte e o conhecimento aumentará. Agora, irmãos, vamos analisar isso aqui juntos. A profecia começa com até o tempo do fim, ou seja, ela é para a geração dos últimos dias. E o que a profecia diz? Primeiro, o conhecimento aumentará. Irmãos, existe descrição mais perfeita para o nosso tempo? Antigamente, o conhecimento humano levava séculos para dobrar. Hoje, com a internet, dizem que ele dobra a cada 12 horas. E agora, nós estamos vendo o grande avanço da inteligência artificial. Ferramentas como o ChatGPT, que conseguem escrever textos, programar, traduzir, criar imagens e responder como se fossem pessoas. Especialistas já falam da AGI, que é a inteligência artificial geral, que seria uma máquina capaz de pensar como um ser humano e até muito mais rápido e melhor. E bilionários como Elon Musk já fizeram vários alertas sobre os perigos disso. E isso porque é uma explosão de conhecimento tão rápida que a maioria das pessoas nem consegue acompanhar. E a segunda parte dessa profecia diz o seguinte: e muitos viajarão por toda parte. Irmãos, na época dessa profecia, na época de Daniel, isso significava viajar de camelo, carroça ou a pé. Mas hoje, em qualquer momento do dia, tem mais de 1 milhão de pessoas voando em aviões, atravessando continentes. E eles já estão planejando fazer viagens de foguete dentro da nossa atmosfera, de forma que você estará do outro lado do mundo em menos de 12 horas. Irmãos, tudo isso não é por acaso. A gente realmente está vivendo o cumprimento de mais uma profecia. E isso porque a gente está falando de algo físico, mas se nós trouxermos para o lado mental e digital, a gente já viaja, entre aspas, o tempo todo, pulando de um vídeo no TikTok para uma notícia, de um post no Instagram para uma conversa no WhatsApp, sempre acompanhando as notícias do mundo em tempo real. Então, é uma correria sem fim, é uma ansiedade constante tanto no corpo quanto na mente. E Daniel viu tudo isso 2.500 anos atrás. A profecia de número 7, a tecnologia para uma tribulação sem precedentes. Irmãos, Jesus nos avisou em Mateus capítulo 24 que no fim haveria uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. E por muito tempo as pessoas liam esse versículo pensando nas guerras passadas, como as cruzadas ou as grandes guerras mundiais. Mas, irmãos, a nossa geração é a primeira da história com tecnologia capaz de destruir o mundo inteiro. Então, a maldade que sempre existiu agora pode se espalhar em escala global. Nós temos mísseis hipersônicos que são tão rápidos que nenhum sistema de defesa consegue parar. Nós temos a Marinha Americana, por exemplo, testando armas de raio laser, coisa que parecia ficção científica. E o mais preocupante, a inteligência artificial começando a ser usada na guerra. Já existem drones autônomos que conseguem encontrar um alvo e tomar a decisão de atirar sem precisar de um ser humano apertando o botão. Ou seja, irmãos, a humanidade criou os meios para cumprir essa profecia da grande tribulação, que é algo que vai acontecer no governo do anticristo. Então, como eu disse, surgimento de falsos cristos e messias modernos. Irmãos,
Jesus também disse lá em Mateus 24, o versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aqui tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é um título, e ele significa o ungido, o Salvador. É claro, irmãos, que existem pessoas que se dizem ser a reencarnação de Jesus. Isso já seria um cumprimento literal, mas a profecia de Jesus também é mais profunda. Hoje, os cristos modernos são quem? Os gurus de autoajuda, que prometem salvação emocional, baseado só no poder da mente. São os influenciadores digitais que criam culto à própria imagem e que milhares de pessoas seguem como se fossem salvadores da pátria. São os políticos que se apresentam como esses salvadores e as pessoas depositam neles uma fé que deveria estar somente em Deus. Tem também os bilionários da tecnologia, não é verdade? Que dizem que vão salvar a humanidade, seja colonizando Marte ou tentando acabar com a morte. Então, irmãos, a profecia de Jesus nos alerta sobre o perigo de colocar a nossa esperança em homens e não no único e verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Amém? E vamos para a profecia de número 9, a proliferação de falsas doutrinas e o evangelho que agrada. Irmãos, logo depois vem uma consequência direta dos falsos cristos, que é o surgimento de falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fez um alerta que, olha, parece que foi escrito para os dias de hoje. Ele disse assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e o 4. Pois chegará o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina. Em vez disso, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas o que agrada os seus ouvidos. Desviarão os ouvidos da verdade para dar atenção a mitos. Irmãos, é exatamente o que está acontecendo hoje. Muita gente não quer mais ouvir a verdade do Evangelho, que fala do pecado, arrependimento, cruz e renúncia, porque essas verdades confrontam e aí elas procuram pregadores que digam só o que lhes agrada. É o Evangelho da prosperidade que trata Deus como um gênio da lâmpada, pronto para realizar desejos. É a mensagem coach, disfarçada de pregação, que coloca o ser humano como centro de tudo. É também a teologia liberal que tenta reescrever a Bíblia para que ela se encaixe nos valores do mundo moderno, mudando o que Deus diz sobre casamento, gênero, santidade. Então, infelizmente, as pessoas estão trocando a verdade que liberta por fábulas que deixam as pessoas confortáveis em seus pecados. Então, essa profecia da coceira nos ouvidos se cumpriu e está aumentando. Vamos para a profecia de número 10. Guerras e rumores de guerras em escala global. Jesus continuou dizendo em Mateus capítulo 24, agora no versículo 6. Ele disse assim, vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não se assustem. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E nessa hora alguém pode até dizer, as guerras sempre existiram, irmãos. É verdade, mas hoje é diferente. Com a globalização, uma guerra do outro lado do mundo afeta o preço do arroz aqui no Brasil, por exemplo. A guerra da Ucrânia mexe com o combustível, com o dólar, com o mercado. As tensões entre Estados Unidos e China derrubam bolsas de valores só com rumores. E nós vivemos sob uma enxurrada diária de conflitos no Oriente Médio, na África, na Ásia. Ou seja, a informação é instantânea e constante. E nós com isso vivemos uma ansiedade muito grande. Ninguém e nenhuma geração anterior sonhava em viver o que nós estamos vivendo agora. E vamos para a profecia de número 11, as pestilências e ameaças de pandemias. Irmãos, na mesma conversa com os discípulos registrada em Lucas 21, versículo 11, Jesus disse assim, haverá grandes terremotos, fome e pestilências em muitos lugares. Para você que não sabe, pestilência é uma palavra antiga para pandemias ou epidemias. Eu preciso dizer mais alguma coisa, irmãos? A pandemia do Covid-19 foi um ensaio. Ela mostrou ao mundo como nós somos frágeis, como em poucos dias tudo pode parar. Fronteiras fecharam, lembra? Comércios travaram e até igrejas tiveram que fechar as portas. Então essa profecia também está se cumprindo diante dos nossos olhos. E os maiores especialistas do mundo estão dizendo que não é mais uma questão se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer uma próxima pandemia. E aí você pensa numa coisa, com milhões de pessoas viajando entre continentes todos os dias, um novo vírus pode se espalhar pelo planeta antes mesmo dele ser detectado.
Nós já temos visto notícias sobre pesquisas arriscadas sendo feitas em laboratórios sobre doenças que podem pular dos animais para os seres humanos. Então, irmãos, essa profecia está se cumprindo também. Vamos para a profecia de número 12, a perseguição mundial aos cristãos. Irmãos, Jesus não suavizou a sua mensagem. Ele foi direto com os discípulos e com a gente também. Lá no versículo 9 de Mateus 24 está escrito assim, ó: Então vos entregarão para serem perseguidos e mortos. Todos os povos os odiarão por minha causa. Irmãos, a organização Portas Abertas, que é a maior referência mundial no assunto, ela relata que hoje a perseguição contra os cristãos atingiu o nível mais alto da história moderna. Mais de 360 milhões de cristãos enfrentam uma perseguição severa em todo o mundo. Isso representa 1 em cada 7 cristãos no planeta, em países como a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália e Líbia. Se você for pego com uma Bíblia ou frequentando uma igreja secreta, você pode ser preso, torturado e até morto. E já em países ocidentais, como o Brasil, por exemplo, a perseguição é mais sutil. É o cancelamento nas redes sociais, é a zombaria na faculdade ou no ambiente de trabalho. São as leis que tentam calar a pregação da Bíblia, chamando de discurso de ódio aquilo que a própria palavra de Deus chama de verdade. Então, infelizmente, as pessoas estão trocando a verdade, que liberta, por fábulas que deixam as pessoas confortáveis em seus pecados. Então, essa profecia da coceira nos ouvidos se cumpriu e está aumentando. Vamos para a profecia de número 10. Amor de muitos esfriará. Irmãos, essa aqui é uma das mais tristes profecias e que deveria nos despertar como igreja. Lá no versículo 12 de Mateus 24, Jesus disse o seguinte: a maldade se multiplicará e por isso o amor de muitos esfriará. Para você que não sabe, a palavra usada para amor aqui no original grego é a palavra ágape, ou seja, não é um amor de amizade, nem um amor romântico. É o amor de Deus, o amor que se entrega, que se sacrifica, que ama sem esperar nada em troca. E Jesus estava dizendo que o pecado, a maldade, a frieza espiritual iria se tornar tão comum no fim dos tempos que até o coração dos cristãos iria endurecer. E o que nós temos visto hoje, irmãos? Famílias se destruindo a troco de nada, irmãos, por motivos banais. Quantos estão brigando por causa de política, atacando uns aos outros nas redes sociais? É um ambiente carregado de ofensa, falta de perdão, julgamento. Olha, hoje os próprios cristãos destroem a vida dos cristãos. Infelizmente, isso mostra que essa profecia está se cumprindo. Então, nós devemos vigiar o tempo todo, principalmente com o nosso coração, tá certo? E vamos agora para a profecia de número 14, a apostasia, ou seja, o abandono da fé. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, escreveu o seguinte: não se deixem enganar de modo algum, pois antes daquele dia vir a apostasia. Irmãos, a palavra apostasia vem do grego e significa literalmente rebelião ou um abandono consciente. É quando alguém decide se afastar da fé completamente. E pesquisas recentes mostram que na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil está crescendo muito o número de pessoas, principalmente os jovens, que foram criados em lares cristãos, mas hoje se dizem sem religião ou ateus. É isso mesmo, é uma geração inteira se afastando da fé. Alguns por decepções com pastores, igrejas, outros porque foram enganados por ideologias e filosofias modernas, e muitos simplesmente amaram mais o mundo do que a Deus. E agora nós vamos para a profecia de número 15, a última profecia, que é o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Mas, irmãos, eu quero encerrar essa profecia dizendo que Deus ele está no controle de tudo. Isso nos enche de esperança. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Por séculos, irmãos, essa missão parecia impossível. Afinal de contas, como levar a mensagem de Jesus a cada povoado, a cada tribo, a cada língua distante no meio da selva ou no deserto? Mas, irmãos, a nossa geração é a primeira na história que tem a tecnologia suficiente para cumprir literalmente essa profecia. Internet, satélites, smartphones nas mãos de povos indígenas, tradução automática por inteligência artificial. Então, hoje, a palavra de Deus ela pode chegar a qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. E essa inteligência artificial já está sendo usada por instituições cristãs
que pretendem evangelizar o mundo todo, alcançar todos os povos em menos de 2 a 3 anos. Então, essa mesma tecnologia que o diabo tem usado para espalhar imoralidade, Deus está usando para acelerar a pregação do evangelho. É claro que o anticristo vai usar a tecnologia sim, para a ação do mundo, mas, irmãos, Deus está no comando de tudo. E aí eu te pergunto uma coisa, o que nós vamos fazer com tudo isso? Irmãos, nós não podemos continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Nada disso que eu falei para você é coincidência. Então, a partir de hoje, tenha uma consciência de que o seu tempo é muito curto e talvez seja a hora de você perdoar quem te feriu, parar de gastar tempo e dinheiro com coisas que não têm um valor eterno, buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, orar mais, falar de Jesus com a sua família, seus amigos e, principalmente, não se desesperem, comecem a se alegrar, porque Jesus disse que quando esses sinais aparecerem, é porque a nossa redenção está se aproximando e devemos levantar a nossa cabeça. Amém? Olha, se essa mensagem abençoa a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos. E aí, irmãos? Olharam, ouviram estas profecias, irmãos? Nós falamos de 15 que foram quase iguais estas que acabou falando aí. E isso está acontecendo, irmãos, em tempo real, irmãos. E muitas profecias aí vão ser cumpridas ainda. O fato, irmãos, de estar aqui em Apocalipse, né? Muita gente fala, Apocalipse é o livro das profecias, o que vai acontecer. Mas nós não sabemos que as profecias ali, faladas em Salmos, no começo da Bíblia, no Velho Testamento, irmãos, no Novo já se cumpriram. Já foi ali cumprida no Novo Testamento, de Mateus em diante, né, irmãos? Então, irmãos, nós não podemos perder tempo, irmãos. Não estamos apavorando ninguém, só estamos colocando, né, aí, claro, para todo mundo. Teve uma dessas profecias que nós falamos aqui, né, que vão se cumprir também, correto? Que é a falta de alimento, irmãos. A falta de alimento, infelizmente, né, a gente colocamos aqui para nossa querida Irmandade, né, as profecias que seria a falta do alimento na terra, né? Falta de alimento seria o quê? Sobre as guerras, né? Guerras, mesmo sendo guerras, ou guerras políticas, né, irmãos? Aumento das coisas, né? Nós estamos passando por uma agora, né, irmãos? Vocês não sabem? Entre Estados Unidos, Brasil, outros países, taxação daqui, taxação de lá, um não cede, o outro não cede, as coisas aumentando. Vamos no supermercado para vocês verem, algumas coisas já estão, o preço lá em cima, irmãos. Santo Deus, irmãos. Olha só o aumento da iniquidade, fomes, terremotos, pestilência, né? Aumento dos acidentes, né? Desastres naturais, que muitos falam, é a natureza. Tudo eles colocam Apocalipse. Está aqui, irmão, o final dos tempos, irmãos. Então, o que vocês acharam sobre este vídeo, irmãos, sobre essas profecias que hão de acontecer e algumas já se cumpriram? Nós só estamos esperando a vinda de Cristo, né? Já não resta mais nada, né, irmãos? O que vocês acham sobre este vídeo? Deixa aí seus comentários. É isso mesmo que você pensa, irmã? É isso mesmo que você pensa, irmão? Deixa aqui seus comentários. Deus abençoe grandemente a todos e tenha uma ótima terça-feira no amor de Jesus Cristo. Fique com Deus, queridos.